Beijo pra você. Dia, Luiz Andrade, que é médico, psiquiatra e homeopata. Bom dia, Eduardo, Fernando, ouvintes internautas. Comemorando então o dia do arquiteto, que é o dia do nascimento do Oscar Niemeyer, né, que estaria fazendo 110 anos hoje. E eu quero homenagear uma outra pessoa, que são pessoas no plural que eu admiro muito, que são cegos, Eduardo. Eu admiro os arquitetos porque o arquiteto, para ser um bom arquiteto, como Gaudí, o famoso espanhol, ele tem que ter o raciocínio espacial, é imaginar uma coisa no ar. Quando fui fazer os testes vocacionais, Fernando, eu fui tirando notão em todos. Chegou um teste, eu virei para o psicólogo. Na quarta pergunta, eu falei assim, Haroldo, como é que chama esse teste? Por que você está perguntando? Porque eu tenho dificuldade nisso. Antes do resultado, eu já... E era o raciocínio espacial. Então, abandonei a ideia de ser arquiteto, né? E os cegos eu tenho admiração muito grande, porque a vida sem a visão, ela é uma vida totalmente diferente da nossa, né, Eduardo? Então, eu sou muito respeitador, principalmente das pessoas que perdem a visão ao longo da vida. Porque nascer cego, né, a gente, teoricamente, a gente diz que a gente não sente falta do que não conhece, né? Mas acho que sente um pouquinho sim. Mas então, uma homenagem aí a Niemeyer, aos arquitetos, ao raciocínio espacial e aos cegos. A mulher, ela parece que veio ao mundo para cuidar, né? E nessa fase da menopausa é a fase que a gente chama de geração sanduíche. A mulher fica esmagada entre o cuidado dos filhos e o cuidado dos pais idosos. Então, é um momento de olhar para si e de praticar o autocuidado. Comentário rápido, Eduardo. O ser humano vive dentro de um triângulo que é elétrico, químico e psicoemocional. Então, quando você tem alterações, Fernanda, na parte química, você tem alterações na parte psicoemocional sérias, importantes, né? E o que ocorre na menopausa a gente chama de climatério, o conjunto, né, do tempo. Agora, para ser menopausa mesmo, são mais de 3 meses sem a menstruação descer, né? E esse período climatério, a instabilidade do humor é muito grande, né? E ela é química, então a pessoa tem que ter essa noção, por isso, né, o quão é importante a informação, o fato de que você, sabendo que é a sua química, você não se sentir culpado, não se sentir, vamos dizer assim, incapaz, né? Como se fosse uma coisa mental e emocional. É químico e isso daí precisa de ser, então, trabalhado não só psíquica e emocionalmente, mas medicamentosamente também. Quando a gente consegue escapar dos hormônios, da reposição hormonal, né? A reposição hormonal, ela ajuda bem, mas tem os senões para os seios, tem os senões de aumento de risco de infarto. Então, do ponto de vista prático, a gente precisa de ter um pool de coisas, né? Uma série de coisas que acredito que você tenha descrito aí com bastante detalhamento no livro. Você é a favor ou contra o elixir da juventude? Pois é, né? Se fizer, você vai tomar? Não. Eu também não. Não, porque a gente sofre muito. Vai chegar uma hora que tem que morrer mesmo. A gente precisa cuidar para envelhecer bem, né, Eduardo? Com autonomia, com disposição, cultivando aí as amizades, mas o envelhecer faz parte da vida. Obrigada, sucesso. Doutora Luiz Andrade, com seus conhecimentos de medicina, de homeopatia, de psiquiatria, o senhor tomaria o elixir da juventude? Já estou tomando. Né? Viver bem essa o elixir da juventude é não mexer nas fuças, não ficar fazendo muita plástica, nem pondo muito botox. E aí você está sempre jovem como você é. Eu tenho maior medo de fazer essas mexidas e depois não me reconhecer, porque a sensação do not self, do não próprio, deve ser muito esquisita, né? Você se olhar e não se reconhecer, não é mole não. Mas a coisa não é morrer não, é passar dessa para melhor. Todo santo dia tem uma carreta estacionada no meio da esquina. O próprio dono da obra, não sei se ele é carregado de chefe, deve ser uma coisa, porque ele tem um Mercedes classe A. É um Mercedes mais derrubado, mas é um Mercedes. Fica bem na esquina, parado todo santo dia. Exatamente. E ninguém fiscaliza, ninguém toma providência. Nós estamos falando de uma obra, caro Aloysio Andrade, que é provisória. Agora, o pior é quando monta uma concessionária, que é definitiva, e estabelece que toda vez que o caminhão chegar cheio de carro, for pegar os carros, vai parar no meio da avenida, no ponto do ônibus. Quer dizer, esse é um problema de fiscalização, de controle público, sim. Mas é a má educação que é a nossa mãe. Exatamente, a falta de educação, né? A falta de treinamento para a criança pensar no próximo, pensar no outro, né, Eduardo? Porque uma atitude egoísta feita por um indivíduo prejudica inúmeros. A gente tem chamado outro item do trânsito aí que é completamente perturbador, Eduardo, que é a questão do barulho das motos, das motocicletas muito potentes, né? E que pessoas que têm condição financeira, não é nem para dizer que é uma pessoa carente, que então está querendo chamar atenção, e tem os que são carentes que chamam atenção tirando o silencioso na moto. E isso daí é impressionante, Fernanda, porque o número de pessoas prejudicadas é muito grande e tem legislação, Eduardo.
Hoje, no celular, nós temos um aplicativo que você vê o número de decibéis. Quer dizer, cada moto dessa que fosse parada e multada é um exemplo. Essa é uma vantagem. Quando você fala no limite externo, Eduardo, no controle social, é isso. Porque se você não vai conseguir pegar e multar todos os motoqueiros que estão usando a moto com o barulho acima do suportável, né? De madrugada, inclusive. Mas se você pega um aqui e outro ali, serve de exemplo e desestímulo, né, Eduardo? Então, acho que essa questão das autoridades de trânsito, e a gente sabe, gente, que cada dia que passa tem mais carro na rua. Antes você viu o trânsito engarrafado, tinha tido algum problema, né, Fernanda? Hoje não, é carro mesmo, é o volume, é a quantidade de veículos circulando. Então, essa questão de parar em lugares proibidos, principalmente em ponto de ônibus, e de motocicletas com volume de barulho, com volume de som, extremamente prejudicial para os idosos, para os que têm dificuldade para dormir, para todo mundo, porque o sujeito invade, Eduardo, a vida de vários. Quer dizer, ele, para poder fazer algo que ele não está nem ouvindo, porque ele está dentro do capacete, né? Ele não está escutando barulho. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de andar com a moto barulhenta, porque aí os outros me enxergam, me veem. Isso é uma distorção. Tem que ser multado, tem que ser desestimulado isso. Aloysio Andrade, os técnicos do governo dirão, porque metade do IPVA vai para os municípios. Ora, esses municípios ficaram anos sem receber na época do Pimentel. Eles que se programam e seguram a onda. Não é um negócio... Os que vão pagar IPVA, doutor, pagam em janeiro ou março. Os que não vão pagar nem em janeiro e março. Por que não cobrar isso em março? E tem mais uma variável aí, Eduardo, que é o mês de férias, né? Janeiro é classicamente o mês de férias. Então, o número de consumidores naquele município, naquela cidade, diminui porque as pessoas viajam para o interior, ou viajam para a praia, ou viajam para algum lugar. Então, a produção dos terceirizados, né, dos comércios e profissionais liberais que são, vamos dizer assim, autônomos, eles têm uma queda de produção financeira claramente. Então, realmente, o mês de março é o mês ideal para iniciar essa cobrança aí, sem dúvida nenhuma. Ô, Aloysio, na pecuária, o próprio Valdir disse hoje cedo do Café com Notícia, a seca é tamanha que prejudica a produção de leite, o gado de corte não está engordando, e aí o incrível. E a água é a essência da vida, né, Eduardo? Agora... Só completar. Pois não, tranquilo. O incrível é porque, quando fala que o gado está engordando, vai vender rápido, vai ficar mais barato. Não, a arroba, o preço da arroba do boi subiu para R$250 em Uberaba, é o mais caro do Brasil. Então, a água, então, Eduardo, é a fonte de todas as formas de vida e a gente é muito pouco preventivo, né? As autoridades realmente elas deixam muito a desejar, porque você pensa bem, tem um tipo de córrego chamado córrego seco. O que é o córrego seco, Fernanda? É um córrego que é um espaço que passa água, mas não fica, né? Então, quando não está chovendo, ele é seco. E quando chove, tem água. Então, se você faz aquelas mini bacias, né? Mini contenções de água, não só você vai ter uma água para quando não estiver chovendo, como a região no entorno, Fernanda, ela vai ficando mais úmida e vai tendo mais vegetação. Então, assim, é uma questão de atitude preventiva que nós precisamos de ter. Mas, infelizmente, a gente vive, Fernanda, a maioria de nós, baseada em quê? Em duas coisas, nas obrigações e nas curtições. As tais evoluções, a gente só deixa para pensar nelas quando a gente está passando aperto. E quando a gente está passando aperto, a gente não quer evoluir, a gente quer sair do aperto, né? Então, nesse momento do sufoco, tem ninguém igual uma pessoa afogando, te pede socorro, aí você vira para ele, Fernando, e fala assim, tem escola de natação muito boa lá perto de casa, vou te mandar o telefone. A pessoa está afogando, quer sair daquele risco imediato, né? Então, por isso que o poder público, ele tem que ser mais inteligente, ele tem que ser mais preventivo, ele tem que pensar não só no aqui e agora, não só em pedir o voto, mas em ter uma atitude de transformação, porque a natureza, quando bem domesticada, quando bem cuidada e quando bem respeitada, Fernanda, ela é benéfica e você consegue... Vimos essa semana aquela chuvona que deu e lá no Vilarinho, lá na região de Venda Nova, o piscinão de Ramos nosso já segurou o que seria a invasão da água na Avenida Tereza Cristina. Então, assim, tem como fazer as coisas para diminuir as consequências, diminuir os danos, né? Lembrando, Fernanda, que entre o real e o ideal tem o possível. Mas esse possível, ele tem que ter tecnologia, ele tem que ter autoridades que estão dispostas a melhorar a qualidade das pessoas e não só ficar no blá blá blá, na conversa da boca para fora e não nas atitudes práticas que podem minimizar esse sofrimento. A Viegas escreve uns negócios doidos aqui. Ela escreveu aqui para mim ler aqui, ó. Aspas. Só transo com mulheres. Meu marido com homens. Ué,
Vou defender que foi o Júnior, tá, Du? Mas é o seguinte, tem um casal fazendo sucesso aí na internet, porque eles vendem conteúdo pro OnlyFans. É um casal, tá? Um homem e uma mulher. E aí, eles não consideram que estão traindo o outro, porque quando eles fazem esse serviço de ter relacionamento com outras pessoas, o homem só fica com outros homens e ela só fica com outras mulheres. Então, eles não... Entendeu? Não, entendi não. Não vou entender nunca. Saudade da dona Miralda, minha mãe falava... Sabe qual que seria a reação da minha mãe? Crente aos pais. Quem Deus faz, né? Ô, Luiz, ele é casado com ela. Isso. Como ele só transa com homem e ela só transa com mulher, não é traição, não. Eles acham sim. E viva a internet, like e faz sucesso, doutor. Lembrando, o Silvio Santos, que fez 93 anos essa semana, é tudo por dinheiro, Eduardo. Doutor, o senhor não acabou de falar um negócio? Nós estamos nesse mundo é pra quê? Não é pra evoluir? Mas não evolui, não, né? É curtição. Às vezes evolui pra trás, né? Ô, Duas Costas, desde esse você não vai aguentar você ter medo de quê? Não, é aqui. Tem que ser todo dia. Olha aqui. Ô, Carlão, você de novo. Ô, Duas Costas, só divino de Espírito Santo pra ajudar. Desce, o nome melhor, pega a tampa da caneca. Por favor. Ô, doutor Luiz, eu vou abrir mão do seu concurso, da sua inteligência e da sua sapiência mais cedo no Cadiquim, e nós vamos receber os músicos aqui do 14 Bis e não cabe todo mundo aqui na mesa diretiva dos trabalhos. Mas eu espero que o senhor compreenda que o senhor não está sendo nem dispensado e nem liberado e muito menos expulso. O senhor está recebendo o convite para voltar com essa sabedoria. Sábado que vem, 10 da manhã, se Deus quiser, para nos ajudar aqui, tá bom? Sexta-feira. Sexta-feira. Eu tô vendo, estou pensando outra coisa. E apesar de não estarmos grávidos, né, Fernanda? Estamos todos no pré-natal. Então, quero despedir aqui fazendo uma comemoração que há 50 anos, exatamente 50 anos atrás, a Associação Americana de Psiquiatria tirou o termo homossexualidade das doenças mentais. Ah, que beleza, 50 anos já que isso daí foi retirado, né? Que você considerar uma escolha de uma opção sexual como uma doença. Anos. 50 anos. Meio século. Tem gente que ainda não acha isso, não. 1973 foi a data em que a associação tirou, então, o diagnóstico. Então, muito bem, liberar aqui meu assento, ficar ouvindo a música, que o 14 Bis é muito bom. Tá aí, bom fim de semana para todo mundo. Doutor Aloysio, olha isso aqui, doutor. O Sérgio mandou assim pra mim. Nossa, como você é humilde, você pega ônibus. Larguei o vitimismo faz tempo. Ô, Sérgio, desde quando andar de ônibus é humildade, alguma coisa nesse sentido? É só um transporte como outro qualquer, né? Tem gente que não anda por escolha. Eu, de fato, posso escolher. Acho mais prático pra mim porque moro perto do trabalho. Mas não é vitimismo, não. E o que eu estava relatando não tem nada a ver com gostar de andar de ônibus ou ter que andar de ônibus ou não. A gente estava falando sobre desrespeito às leis de trânsito porque eram veículos parados no ponto de ônibus, tá? Mas não tem nada a ver com isso, não. Mas grande parte das pessoas que trabalham aqui, por exemplo, se você quer saber, andam de ônibus. É uma realidade compartilhada entre os colegas aqui, mas que os outros também que estão aqui no YouTube, ó, estão comentando também. Então, talvez você não perceba na cidade que isso acontece. Doutor, por que às vezes as pessoas distorcem as coisas? Pois é, hoje nós estamos numa época de muita interpretação, né? De muita leitura do que está por trás. Na verdade, isso é um fato, né, Fernanda? Você anda de ônibus, ponto, né? Agora, por outro lado, no entanto, todavia, contudo, pode ser que, talvez, quem sabe, se será, é muita, né? Proliferação de ideias e a pessoa às vezes até já conclui que você está falando que anda de ônibus porque você está querendo aparecer, está querendo tirar onda, né? O Wagner dizendo, Aloysio, esses motoqueiros que tiram o escapamento das motos não respeitam ninguém. Eu acredito também que é uma coisa para chamar a atenção, mas naquele sentido de todos vão olhar para o meu veículo, alguma coisa assim. O senhor acha também? A impressão que dá é de um autoritarismo, Fernanda. A impressão que eu tenho é de que quem faz isso, que não está nem aí
né, para os idosos, não está nem aí para os doentes, não está nem aí para uma pessoa que precisa descansar, e faz uma perturbação. E tem motos que são tão barulhentas, Fernanda, que numa estrada, né, por exemplo, essas motos de trail são um exemplo disso, né? Lá no Rio Acima tem muita mata, tem muito parque, e eles são capazes de perturbar até as pobres criações, porque os bichos ficam no maior estresse. Exato, né? é ruim, né? Então, assim, é uma invasão, é uma onipotência, é uma atitude autoritarista e que ela tem que ser desestimulada. Por isso que eu acho que tem que ter a multa, já existe, né, a legislação que fala sobre isso, porque na medida que você não consegue inibir todo mundo, mas você consegue inibir a maioria dos que estão fazendo, mais até por modismo, né? Para ver qual moto que é a mais barulhenta, né? Como se isso daí fosse alguma virtude, fosse alguma coisa merecedora de um prêmio. Temos que desestimular, temos que ter menos barulho, né? E não é só moto, claro, tem carro, tem ônibus, tem caminhão, mas é feita a poluição também através do óleo diesel, né? Dá para melhorar muito essa vida, gente. Dá para a gente ter uma vida muito menos desgastante, desde que cada um pense não só em si, mas no próximo também. Isso aí vai ajudar um bem-estar para todo mundo, né? E quando fica dividido o coletivo, bom coletivo para quem? Por exemplo, tem um internauta mandando aqui também, mas acho que eu perdi a mensagem, falando sobre a dificuldade no trânsito em relação às ruas e avenidas, porque parece que elas estão só diminuindo, né? Então, por exemplo, a prefeitura, inclusive, está estudando colocar mais uma faixa exclusiva de ônibus. Então, para um grupo de pessoas como eu, que anda de ônibus, é legal. Mas para o comércio daquela parte ali, não é, porque dificulta o acesso, nós vimos o que aconteceu pararem. com a Pedro II, aí fizeram isso, quebrou a maioria dos comércios. Eu estou ouvindo, hoje tive uma dificuldade, porque eu moro perto da Praça da Bandeira, no Alto Afonso Pena com Bandeirantes, eles estão estreitando, né, estão aumentando o tamanho da praça, pondo um lugar para passar a bicicleta, agora o trânsito ficou engarrafado contínuo. Pois é, e aí qual coletivo vai sair, vai se sobrepor ao outro? Não Fiz é? essa decisão, né? Perto da rodoviária também fizeram isso, na descida ali atrás, puseram tipo de um canteiro central, e agora um lugar que de vez em quando engarrafa diariamente um pouquinho para baixo da Araújo, né? O Mauro Lúcio, que é motorista de ônibus, está comentando aqui, ó, infelizmente é o que mais acontece, vejo isso o tempo todo, espero que a polícia faça alguma coisa, que alguém faça alguma coisa, mas aí também os motoristas que param no lugar proibido também podiam tomar essa consciência, não só esperar a multa chegar, né? Se cada um fizesse a sua parte, Fernando, nós estávamos feitos, né? Se cada um fizesse a sua parte com respeito, com amor, com carinho e, obviamente, com bom senso, né? Porque tem determinados momentos, né? Um carro estraga, está no lugar proibido. Quer dizer, como é que o motorista vai poder fazer? Ele tem que ficar ali até chegar um reboque, até chegar um socorro. Então, como exceção, a gente aceita quase tudo, Fernanda. Tudo não, mas quase tudo, né? Como exceção. Agora, como regra, né? O meu tempo de menino lá em Ouro Preto, eles usavam o termo assim, useiro e vezeiro. Useiro e vezeiro é a pessoa que faz aquilo direto e reto. E que tem a maior alegria de estar fazendo e de ver o outro incomodado. E eu falei, mas você está de muito mau humor, né? Ainda ri do outro porque ele está de mau humor. Eu não entendo por que você fica de bode assim, ué. Tá precisando tomar um heparema, tomar aí um suco de jiló para poder melhorar seu humor, como que se fosse o problema do humor da pessoa e não da aprontação do outro, do abuso do outro sobre o coletivo. Doutora Luísio, o senhor gosta muito de falar também sobre os benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde, quando a gente tem um comportamento de responsabilidade. Fala um pouquinho aí, se a gente cuidasse do coletivo, tanto que faria bem pra gente. Então a coerência, né, o esforço, essa busca para construir um mundo melhor e trazer para o seu bem-estar a contribuição do bem-estar do outro, porque isso é uma aura que se espalha, Fernanda, e vai para o coletivo. Quer dizer, não precisa nem de você estar falando nada. Você estando de bom astral, você estando com um sentimento interno de que você não está fazendo nada que prejudique o próximo, isso daí melhora não só o seu humor de quem está perto, mas do coletivo mais amplo.